Outra coisa que Deus falou comigo e eu preciso entregar aqui. Aleluia. Não se preocupe com o que acabou. Aleluia. Não se preocupe com aquilo que cessou. Tem coisas que o Senhor permite se acabar para nos entregar algo maior. Nós estamos acostumados com coisas tão pequenas que quando elas saem do nosso controle, nós achamos que é, aleluia, o fim da nossa vida, que é o fim da nossa história. Nós achamos que não tem mais jeito nenhum. Nós achamos que vamos morrer no deserto. Só que em Gênesis, aleluia, 21, versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu a Agar comida e um odre cheio de água e pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Aleluia. E Agar foi embora andando sem direção. Aleluia. Pelo deserto de Beceba. Você vê aqui que do nada tudo se fecha para Agar. Do nada, aleluia, o que ela tinha, ela passa a não ter. Muitas das vezes nós não entendemos, aleluia, o porquê a luta, ela veio de uma forma tão feroz na nossa vida e na nossa história. Mas existia um propósito de Deus dentro daquela situação. O que ela saía, aleluia, em suas mãos, na casa de Abraão, era um menino nos ombros. Aleluia. O odre e o pão. Tudo limitado que Abraão deu a ela pela mão do homem. E tem coisas, aleluia, que o homem nos dá e que é limitado. Mas aquilo que Deus nos entrega não é limitado. Você vê que Abraão coloca o menino no ombro de Agar. E tem muito peso sobre os teus ombros, porque você colocar uma criança no seu ombro, uma criança dependendo da idade dela, é pesada, aleluia. Ou seja, todo o peso estava sobre os ombros de Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito peso nos teus ombros, tem muito peso que você está carregando, mas o Senhor está vendo. Tem gente que era para ajudar, mas em vez de ajudar, fechou a porta. Aleluia. Abraão como pai, aleluia, era para ter ali se posicionado na visão, né, de Agar. Quantos questionamentos Agar não fez dentro dela? Mas existia um propósito de Deus. Abraão tinha, aleluia, orado antes, porque o coração dele, aleluia, pesou sobre aquela situação. Mas o Senhor fala com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus iria cuidar de Agar. Eu não sei o que colocaram sobre os teus ombros, mas eu quero dizer para você que aquilo que está pesando hoje nos seus ombros, aleluia, o Senhor manda dizer que vai transformar em vitória. O que era pesado nos ombros de Agar se transformou em vitória, porque o Senhor ouviu o choro de quem? Do menino. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que colocam nos nossos ombros, aleluia, como peso, mas Deus vai tornar aquilo que foi colocado nos seus ombros como peso em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O peso que colocaram sobre os seus ombros não vão atrasar os seus passos. O Senhor diz assim, diga para ela, que o peso que colocaram sobre os ombros dela não vai atrasar os passos dela. Aleluia. Pelo contrário, aquilo que colocaram sobre os seus ombros vai lhe dar, aleluia, grandes frutos. Sabe o que acontece? A água acaba, o pão acaba, mas o Senhor tinha algo grande para entregar para aquela mulher dentro daquela prova. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, eu tenho algo grande para te entregar dentro desta prova. Eu tenho algo grande para colocar nas tuas mãos dentro dessa situação. Eu tenho algo grande. Aleluia. Para fazer na tua vida. Você pensa que ela ia viver a sombra da história de alguém? Não. Ela ia viver uma história que Deus tinha
para ela. Tem gente achando que você vai viver a sombra da história de alguém. Tem gente que acha que você só vai crescer, aleluia, se aquela pessoa falar de você para alguém, ou se aquela pessoa, aleluia, te der a mão. Independente dela falar ou não falar, Deus vai te dar crescimento. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus na tua vida. Mas tu se sente tão minúscula diante, aleluia, da promessa. E o Senhor está dizendo, você não precisa se sentir inferior diante do que eu te prometi. Porque eu sou grande para fazer acontecer. Você é do tamanho, aleluia, daquilo que eu prometi para você. Ou seja, você é do tamanho da promessa. Não se sinta, aleluia, pequena. Não se sinta inferior. Sabe por quê? Porque aquilo que os outros não fizer, Deus faz. Deus coloca pessoas, aleluia, como pontes na nossa vida. Mas se não tiver ninguém, não vai deixar de acontecer porque não teve ninguém. Deus vai fazer acontecer. Eu quero que você entenda que o que Deus vai fazer, independente se o homem cooperar ou não, Deus vai fazer. Independente se o homem ajudar ou não, Deus vai fazer. Sabe o que é que o Senhor manda eu te entregar? O Senhor manda eu te entregar e o Senhor manda eu dizer assim, diga pra ela que ela não é refém ao homem. Diga pra ela que ela não é refém ao homem. O que isso significa? Qual é o peso dessa palavra? Eu vou dizer o peso dessa palavra. Você não é refém ao homem, ou seja, se o homem fizer, aleluia, ou não fizer, você não é refém a ele. Por quê? Porque ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Nós temos a mania de colocar na nossa mente que se fulano não fizer, se Beltrano não abrir ou falar, não vai acontecer. Deus usa pessoas, sim. Mas se as pessoas não quiserem ser usadas por ele, ele faz acontecer do mesmo jeito. E o Senhor manda dizer para você, descanse o teu coração, minha filha, porque eu vou fazer acontecer da mesma forma. Descanse o teu coração, minha serva, porque vai se cumprir conforme a minha vontade. Eu te prometi a promessa e eu velo para cumprir, aleluia, a minha palavra. Você vai viver o que saiu da minha boca. Você contemplará com os seus olhos o que foi falado por mim. Não será promessas, aleluia, só promessas, mas você verá o cumprimento delas, porque aquilo que eu falo, aleluia, são decretos estabelecidos sobre a tua vida. Oh, diz o Senhor.